Amém, gente. Nós estamos falando nesses últimos encontros aqui nos domingos. Dia 17/5 eu falei a respeito do poder da semente. Trouxe uma palavra a respeito disso lá em Isaías capítulo 60, verso 1 e 2. Ministramos sobre o poder da semente, daquilo que Deus derramou sobre nossas vidas. E o quanto muitas vezes a gente deixa isso passar desapercebido e ficamos apáticos na caminhada. E o Senhor continua a ministrar comigo sobre este tema, sobre o poder da semente, o qual Ele derramou sobre as nossas vidas. Nós precisamos, de fato, como igreja, como filhos, como filhas, nós precisamos trazer isso à evidência. Nós somos testemunhas vivas aqui na terra. Irmãos, nós somos testemunhas vivas aqui na terra da pessoa de Cristo. Nós somos o corpo dele. Se alguém está ao seu redor, se alguém está com você, se você tem contato com alguém, essa pessoa precisa conhecer a Deus. A primeira pessoa, o primeiro momento, o primeiro ciclo do conhecimento a Deus é através da sua vida. É por isso que somos chamados como testemunhas. Isso é necessário. Às vezes estamos dedicando tempo para orar, para que Deus envie um anjo a fazer algo onde nós deveríamos estar posicionados, fazendo aquilo que a palavra de Deus nos fala. Estamos pedindo a Deus para que Deus visite alguém onde quem deveria estar visitando é eu e você. Estamos pedindo a Deus para Deus abençoar uma pessoa onde quem deveria estar abençoando era eu e você. Estendendo as mãos era eu e você. Acolhendo era eu e você. Nós somos o corpo dele. Somos os braços, as pernas. Ele está em nós. Ele escolheu isso, irmãos. Ele disse: eu vos escolhi. Não foi vocês que escolheram a mim, eu escolhi vocês. Para que pudéssemos ir, e nesse ir, pudéssemos manifestar muitos frutos. Romanos capítulo 4, fala a respeito do poder da semente. Algo que o Senhor, pela fé, dentro de uma ministração sobre a fé, ele fala sobre Abraão. Abraão que foi justificado pela fé, todo o capítulo 4 você vai ver isso. Paulo relatando essa justificação. E no verso 17, eu encontro algo que me chama a atenção. Há muito tempo na minha caminhada, esta passagem me impacta. Porque aqui diz que Deus, Ele chama a existência aquilo que não existe, como que se já existisse. Parece confuso, mas eu vou ler com você. No verso 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, falando a respeito de Abraão, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Um Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Isso me deu um nó na cabeça há muitos anos na minha caminhada, até entender o poder da semente. Deus, Ele nos chama por um nome, mesmo quando nós não somos ainda. E aqui no caso de Abraão, ele chamou Abraão como um pai de nações, sendo que Abraão não tinha nem filhos ainda. Já estava velho, se você vai ver aqui o contexto, já estava velho, já estava
100 anos, o ventre de Sara também já estava na sua velhice. Mas Deus tinha liberado uma palavra. Deus tinha entregado uma promessa. E aqui nós podemos enxergar que o poder dessa palavra que o Senhor empenhou sobre a vida de Abraão, a semente o qual o Senhor declarou sobre a vida de Abraão, independente do seu estado biológico, independente das circunstâncias, independente do cenário que se apresentava, o Senhor não deixou de manifestar aquilo que Ele disse. E aquilo que Ele nos chama, muitas vezes, olhando pelo cenário, nós não vamos crer. Aqueles que estão ao nosso redor também não vai crer. Mas a palavra de Deus, ela é clara em nos falar que esse Deus o qual nós servimos, Ele continua chamando à existência as coisas que não são, como se já fosse. Por isso que é difícil para nós entendermos ou aceitarmos quando a palavra de Deus nos fala que nós somos abundantes, que a graça dele está sobre nós e que ele nos prosperou, ele nos abençoou com todas as coisas. E aí você olha para o lado, mas Senhor, eu não estou bem nisso, eu não estou bem naquilo. Mas é que a palavra me fala que Ele já está te chamando como você está em transbordo. Mesmo você não estando vivendo aquele cenário, para Ele você já está no cenário que Ele determinou. Mesmo você não conseguindo se enxergar como um líder, como um pastor, como um apóstolo, como um profeta, para os céus, o Senhor já declarou isso e o Senhor já chama você por isso. Pelo título, pastor? Não, pela responsabilidade. O negócio é que a gente acha que Deus vai nos chamar pelo título. Paulo vai falar a respeito disso depois, falando sobre pela responsabilidade que o Senhor me deu. Eu me coloquei neste lugar. O chamado é uma responsabilidade, irmãos. A vocação é um compromisso. O chamado de Deus sobre as nossas vidas vai para um lugar de responsabilidade. As pessoas podem não te ver naquela função, as pessoas podem não te ver com um título, mas os céus requerem de mim e de você a responsabilidade daquilo que Deus nos chama. Lá em Isaías ele fala que ele anuncia o fim desde o começo. Ele foi lá, pensou na nossa história, pensou sobre nós, planejou sobre nós, e por ele ter visto o fim, o nosso fim, ele voltou lá no começo e me liberou em 1980. Você entendeu? É fácil entender isso? Quem é fácil aí eu peço para que ore por mim, porque até hoje eu estou orando, falando, Deus me ajuda a compreender essa coisa. Porque o livro de Isaías vai me falar, o profeta diz, Deus declara o fim desde o início. Ele faz o seguinte, ele vai lá no final, ele pensou sobre mim, ele pensou na eternidade, pensou o meu fim. Agora pensa, já pensou nisso? Ele falou assim, o João vai ter uma filha, vai ter uma esposa, amém? Uma esposa. Aí ele pensou, ele vai ser feliz demais. Aí para dar uma adrenalina nele, eu vou botar uns crentes junto com ele na vida dele. Aí ele viu o meu fim. Ele falou assim, o João vai terminar com 120 anos. Isso aí como é que é o nome que expressão poética, né? 120 anos, aí vê 120, vai terminar bem, feliz, correndo 6 km por semana na academia, né? Ele viu o meu fim. Aí depois ele foi lá e falou, pô, agora eu tenho que arrumar alguém para poder começar esse negócio. Aí foi lá, pegou dois iníquos, dois descrentes, chamados meu pai e minha mãe, pecadores. Achou 2 pecadores
achou 2 pecadores, aí os 2 pecadores se apaixonaram, tiveram o João, fizeram o João. Aí trouxeram à existência aquilo que não era. Só que ele chamava isso desde o início, era o João, vai vir. Aí como começou? Rapaz, eu não sei, só sei que foi Deus que começou. Por que começou? Porque ele viu o fim e viu que o fim era bom. Ele estabeleceu o fim. E aí ele iniciou. Isso foi na minha vida e na sua vida. Aí quando ele chama à existência as coisas que não são, como se já fossem, é porque ele viu o nosso fim, ele viu o teu fim. Por ele ter visto o fim, ele já te chama daquilo que não é, que você não é ainda. Porque o teu fim é maravilhoso nele. Por ele ter visto que no final vai ser melhor do que o começo, ele foi lá no começo e iniciou você. Que muitas vezes dá trabalho, é ou não é? Não somente para ele, mas para os outros também. É ou não é? Mas ele falou assim, mas eu tenho que começar para que haja esse processo, porque no final, mesmo ele duvidando, mesmo ele não acreditando, eu continuo chamando ele daquilo que eu vi no final, daquilo que eu estabeleci no final. E isso nos traz crise na caminhada, isso nos traz crise, irmãos. Isso nos traz crise sobre nós, isso nos traz crise sobre o outro. Porque você continuar crendo num Deus que acredita sobre a sua vida, que te ama, que te restaurou, que te resgatou, que chamou você de um lugar, te deu um nome, fez você sentar à mesa, chamou de filho, e a todo instante, todos os dias, a gente observa, falando, meu Deus, mas o Senhor diz um monte de coisas sobre mim, mas eu não estou enxergando nada disso. Eu não estou vendo essas coisas, Senhor, me ajuda aqui. É porque Ele continua chamando à existência, irmãos, coisas que não são como se elas já fossem. Os únicos que têm dúvida, de quem você é nele, é você mesmo e algumas pessoas ao seu redor. Porque tanto Deus como o diabo, ele já sabe o fim. Tanto Deus como o diabo, ele sabe que se você está aí respirando, você ainda tem muito propósito de Deus na sua vida. Aí o inimigo, como ele é um enganador, como ele quer nos distrair, como ele quer nos cansar, nos levar à exaustão, ele sempre fica buzinando coisas para nos tirar do trilho, de ouvir os céus. Porque se Deus está investindo na sua vida, se Deus tem acreditado algo na sua casa, na sua família, se Deus liberou sementes sobre você, o inimigo sabe disso. Ele sabe disso. E por ele saber as sementes que há aí dentro de você, é que muitas vezes ele investe pesado. Ele investe pesado para te paralisar. Ele investe pesado para te deixar apático, apática. Muitas vezes ficamos em casa orando e nós não repreendemos o inimigo. Estamos numa época de igreja que os crentes estão com medo do inimigo. Alguns anos atrás as pessoas, vocês conhecem aqueles irmãos lá do coque, as irmãs do coque, não os irmãos não, as irmãs, as irmãs do coque, a gente precisava, né, não, religiosidade, qualquer coisa as irmãs, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, né? É o que a gente mais ouvia, o que eu mais ouvia. O sangue de Jesus tem poder, Arthur, o sangue de Jesus tem poder. E tem poder. E isso era natural para quem cria. Para elas e eles que acreditavam nessa verdade, eles sabiam que podia recorrer ao sangue de Jesus, o nome de Jesus.
E eles expressavam isso. E eles não se deixaram sair do trilho. Que trilho é esse? Que trilho que eles não deixaram sair? Da fé. De entender que Deus, Ele continua chamando pessoas, continua chamando o que não é, o que não são, como se já fossem. Ele continua chamando de filho, filha, aqueles que o homem ou a mulher, aqueles que duvidam que sejam, mas Ele continua amando. As sementes, irmãos, o poder da semente que Deus deposita. Deus depositou sobre cada um de nós aqui uma palavra, uma promessa, projetos, sonhos que Deus derramou sobre nossas vidas. Palavras que liberamos, palavras que aceitamos, isso tudo foram sementes. E o Senhor, na sua magnitude, no seu poder, Ele estabeleceu sementes sobre eu e você, o qual não podemos deixar passar. E ainda assim, ainda que venha escuridão, ainda que venha crises, ainda que venha trevas, ainda que venha o silêncio, perdas, desertos, esses ambientes não vão apagar o poder da semente que há em você. Lá em Isaías, a palavra do Senhor é muito clara: enquanto a terra cobre, enquanto as trevas vêm e cobre a terra, sobre aqueles que possuem sementes, resplandecerá a luz. Ainda que na caminhada nós venhamos a passar por situações, ainda que perdas, ainda que desertos, o Evangelho é isso mesmo, meu irmão. A caminhada com Cristo não é só flores. Eu quero dizer aqui para você, no nome de Jesus, se você aceitou a Jesus achando que as coisas iam melhorar, se alguém te enganou, falou que tudo ia mudar, ia ser flores, ia ser maravilha. Irmão, quem tem mais de 10 anos aqui de convertido, levanta a mão. Mais de 10 anos. As coisas melhoraram ou o negócio ficou apertado? Apertou ou não apertou? Apertou ou não apertou? Você conheceu a Deus? Conheceu melhor a Deus? Viveu o sobrenatural dele? Milagres? Valeu a pena? Então, meu irmão, essa é a verdade. É que Ele disse que ia se revelar para nós, só que a gente acha que Ele vai se revelar para nós, irmão, acontecendo tudo bonitinho, acontecendo conforme nós queremos que aconteça. Os nossos sonhos, os meus sonhos. Jesus veio a mim e realizou os meus sonhos. Irmão, isso foi o diabo que apareceu na sua vida, e você ainda não descobriu. Porque quando Jesus se apresentou na minha vida, e se apresentou na vida de muitos que estão aqui, Jesus, Ele manifestou os sonhos dele, que foi revelar o Pai. E sabe aonde foi que Ele revelou o Pai? Em muitos lugares chamado deserto, em muitos lugares chamado perdas, em muitos lugares chamado angústia, em muitos lugares chamado situações, os quais as trevas nos cobriram, mas Ele dizia, Ele declarou: a luz resplandece sobre você. Muitas vezes em cama de hospital, muitas vezes em uma cirurgia, muitas vezes no último limite. E ali nós descobrimos: Pai, obrigado, porque o Senhor está comigo. Cuidado com o que você está ouvindo, o que você está aceitando. E as suas frustrações normalmente vêm desse lugar aí, de achar que o Cristo biblicamente expressado, revelado, vai fazer as suas vontades nesta terra. O Cristo que é apresentado pelos evangelhos, Ele declara que Ele já, não precisa nem você se preocupar, Ele já resolveu a sua eternidade. Ele já resolveu. Ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem das obras, é dom de Deus. Ele declara: a eternidade já resolvi por você. Você crê? Quem crê em Jesus Cristo aqui como Senhor e Salvador de sua vida,
está resolvida a eternidade, irmão. Ele falou, é crer. Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Tá tudo ali. Já tá resolvido. Agora, a caminhada aqui, ele falou, olha, toma sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele também diz que aquele que não negar a si mesmo e não pegar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. O evangelho, irmão, o evangelho que foi preparado para os discípulos naqueles dias, foi mártire. Todos os apóstolos não morreram sentados em um trono coberto de ouro, coroa de ouro, pulseira de ouro, relógio de ouro. Os apóstolos não morreram assim, irmãos. Os apóstolos não terminaram a sua vida, a sua caminhada assim. Os grandes avivalistas não terminaram a sua caminhada em um caixão de ouro. Os grandes homens e mulheres de Deus, que essa terra não foi digna de recebê-los, eles perderam as suas vidas de mártires. Eles foram testemunhas vivas até o último momento de sua caminhada. Como eu e você hoje, 2026, queremos estar falando sobre prosperidade, falando sobre simplesmente abundância, simplesmente querendo que Deus faça a minha vontade aqui na terra, que Deus realize os meus sonhos. Ao invés de nós nos alinharmos com a vontade de Deus, ao invés de nós nos alinharmos com aquilo que Ele disse sobre nós, os filhos, a semente que Ele colocou em nós, é para abençoar a terra. A semente que Ele colocou, o DNA que Ele colocou em nós como seus filhos, é para testemunhar do amor dEle sobre a vida das pessoas aqui na terra. E eu e você sabemos muito bem, quando se refere a amar o próximo, quando se refere a amar o outro, as coisas podem perder o nosso controle. Nós não estamos sob controle de amar o outro, porque normalmente estamos acostumados a amar o outro conforme a retribuição e a afinidade do outro. Nós não seremos felizes, mas ainda assim vamos precisar amar. Porque amar o outro é uma decisão nossa, em submissão à vontade do nosso Deus. Por mais que filosoficamente é lindo dizer, não tem um problema de amar, mas na prática você sabe que temos dificuldade em amar. Porque amar é uma decisão. Amar é ir com o outro mais 7 milhas. Amar é entregar o rosto para ser batido do outro lado. Amar é renúncia. Amar é se dispor. Filosoficamente podemos dizer, eu amo. Mas você ama de repente pela afinidade de alguns, por alguns. Mas Jesus não falou que era para a gente amar por afinidade. Jesus falou que era para amarmos uns aos outros. Como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Se entregando a si mesmo por ela. Tu achas que a igreja amava Jesus? Tu achas que a igreja tinha alguma afinidade com Cristo? Nem os seus discípulos, irmão. Nem aqueles que caminharam com ele, os 3 anos, nem aqueles que estavam ali com ele, tinha esse amor declarado. Porque amor a gente vê nas decisões, no comportamento, nas ações. E o amor e as decisões e o comportamento que eles demonstraram era medo. E Paulo vai falar sobre o amor joga fora todo. Então eles não amavam. E agora o que fez Jesus não desistir deles? O que fez Jesus não desistir de 12 discípulos? Eu acredito que bem mais tinham naqueles dias. Por que Jesus não desistiu daquela igreja que não amava Ele? Porque Jesus, Ele tomou uma decisão de amar. Jesus, Ele entendeu que precisava amar. Jesus, Ele tinha como compromisso fazer a vontade do Pai. E João capítulo 3, verso 16 nos fala, Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira
que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus sabia muito bem que foi o Pai que tinha definido este amor, o padrão deste amor. E Jesus precisava, como filho, dar continuidade neste padrão de amor. Por que eu e você hoje nós temos a nossa régua diferente? Porque a nossa régua de amar hoje é sobre seletividade, é sobre afinidade, é sobre eu estar feliz. É os coaches da vida, a psicologia, psicossociologia. Que mais? Qual é o outro nome que você quer arrumar aí? Porque Jesus, ele falou a respeito de amar independente. É uma decisão. E amar não vai te trazer muitas vezes alegria. É só você ler um pouquinho a Bíblia e você vai ver que o amor, ele suporta tudo. Amar suporta tudo. Amar suporta a rejeição. Amar suporta as palavras contrárias. Amar suporta comportamentos indesejados. Amar suporta. Você pode me falar de repente de algumas regras de condutas para que haja uma organização no conviver? Sim, isto nós temos aprendido bastante com a psicologia. Se você quiser aprender com Jesus, é aquele convite que ele faz em Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, já que você veio até aqui, no nome de Jesus, seja aliviado da sua carga e das suas teorias. Mas aí ele fala no verso 29, uma outra questão. Ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então vocês vão encontrar descanso sobre as vossas almas. Se você quer ter descanso na vossa alma, se você quer ter descanso na sua vida, você vai precisar abrir mão dos conceitos da terra e aprender com os conceitos que são eternos. E os conceitos que são eternos é amar o próximo. É uma semente que o Senhor colocou dentro de você. E amar o próximo não é fazer o que o próximo quer que você faça, mas é amar a ele, a ela. Amar o próximo, muitas vezes eu vou precisar dizer não para ele e vou precisar dizer não para ela. Mas o meu coração vai estar amando ele, amando ela, em dizer não. Porque há um propósito em dizer não para ele e dizer não para ela. Você compreende? E mesmo que você ainda não esteja compreendendo a respeito disso, eu estou dentro de Romanos capítulo 4, verso 17, porque o Senhor está chamando a existência aqui coisas que não são como se já fossem. Então eu estou te ensinando como se já fossem. Mesmo que ainda não são bons amantes uns dos outros. Ainda que nós não tenhamos desenvolvido o amor que Jesus tanto espera de nós, eu ainda pela palavra preciso chamar a existência como se já fosse. Para que eu e você venhamos a ser despertados pelo Espírito Santo nesses dias. Muitas vezes a minha e a sua incomodação ou a inquietação, de repente não venha das situações externas, de repente seja pela falta de posicionamento interior, por não entender as sementes que o Senhor colocou sobre nós. Amar ainda vale a pena. A Bíblia me fala que ainda que exista escuridão vindo sobre a semente, nesses momentos o Senhor está gerando crescimentos, ainda que a gente não esteja enxergando. Irmãos, Gálatas capítulo 6, verso 7, a palavra de Deus nos fala que toda semente ela gera, toda semente ela produz segundo a sua natureza.
toda semente ela vai produzir segundo a sua natureza. Se você planta fé, você vai colher fortalecimento. Se você planta honra, você vai colher favor. Se você planta generosidade, você vai colher abundância. Se você planta intimidade com Deus, você vai colher transformação. Se você planta fidelidade, você vai ter uma vida de multiplicação. Porque a semente nela mesmo, a sua natureza, o seu DNA, está nela o poder de produzir. Aquilo que o Senhor tem gerado no seu coração, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, amor, paz, graça, misericórdia, não é para você sozinho, é para você estender ao outro. A semeadura exige que nós venhamos a olhar para fora e não para dentro. O reino de Deus está dentro, mas esse reino ele é expansivo, ele precisa ser manifestado para fora. É por isso que ele colocou dentro. Todos esperavam o reino de Deus fora, todos esperavam o reino de Deus com poder e glória fora, mas o próprio Jesus falou, não, ele está dentro. Vão dizer que está ali, está aqui, está acolá, mas eu digo para vocês, o meu reino está dentro de vocês. Agora, como é que isso sai? É sementes. São sementes. Ele depositou a semente do reino dentro de mim, dentro de você. Agora isso ela cresce, essa semente cresce, ela brota. Como é que eu vejo esses frutos? Em paz, em misericórdia, em amor, em generosidade, em gratidão, disposição, estender as mãos. Não tem como, irmãos, achar que você está envolvido com o reino de Deus se você prefere ficar no teu sofá de segunda a segunda assistindo. Não há como, querido, acreditar que o reino de Deus está em você. Como homem eu não consigo enxergar essa semente adormecida, essa semente simplesmente sufocada em uma terra que Deus disse que essa terra chamada você deveria produzir segunda semente. E você está de segunda a segunda na frente de uma televisão, na frente de um videogame, na frente da Netflix, na frente das suas vontades. Você está sufocando a semente que Deus colocou dentro de você. Você está sufocando a palavra que Deus colocou sobre você. Você está sufocando a mensagem de Deus sobre você. É você que está sufocando. Por quê? Porque não há amor na sua vida pelos outros. Há preocupação de você por você mesmo. Você está focado no seu bem-estar. Você está focado em eu descansar, a eu estar bem. Isso não é bíblico, isso não é a palavra do Senhor. Isso é ter o homem no centro da sua vida. Antropocentrismo. É ter as suas vontades, é ter o seu prazer. Isso chama-se luxúria. Por quê? Porque a palavra do Senhor me fala que as sementes do reino Ele depositou em terras que está aqui. Algumas boas terras, algumas terras férteis, algumas terras que vai produzir 100 por 1, 60, 30. Outras pode ser pedregulhos, outro pode ser beira do caminho, como o próprio Jesus tenta explicar. Eu não sei, eu não estou aqui para julgar você, para dizer qual a terra que você é. Na verdade eu quero dizer para você que você precisa descobrir qual terra você é, mas eu não vou te dizer. Porque são fases da nossa vida. E se Deus depositou uma semente, se Deus depositou uma palavra, se Deus depositou sobre você um dom, uma capacitação, um ministério, um chamado, uma vocação, enquanto estiver somente aí dentro, é uma semente abafada, é uma semente sufocada. E se esse crescimento dessa semente está competindo com as distrações do dia a dia, se está competindo com a televisão, se está competindo com o videogame, se está competindo com o futebol, se está competindo com qualquer outra coisa, se esse broto está competindo, Jesus também diz, vai ser sufocado. Não vai crescer.
vai viver a mediocridade da existência. Aí, claro, você vai encontrar muita gente para você colocar a culpa. Você vai falar que alguém não te viu, que alguém não reconheceu. Você vai falar que você estava trabalhando muito, que você estava estudando demais, que você não tinha tempo para nada. Ok, você pode ter todas as justificativas do mundo, mas ainda assim, a semente que Deus colocou na sua vida está sendo sufocada. Eu não estou falando para você que você não tem razão. As piores desgraças que aconteceram na face da terra foi por pessoas que tinham razão. Você tem razão de tudo aquilo que você está pensando. A questão é se eu e você estamos dispostos a abrir mão de nossa razão e aceitar aquilo que a palavra de Deus disse. Queremos justificar a nossa caminhada ainda assim sufocando a mensagem, ainda assim sufocando aquilo que o Senhor nos chamou, ainda assim sufocando aquilo que o Senhor derramou sobre nós. Encontramos muitas pessoas no caminhada para botar as aves de rapina. Encontramos o pastor, encontramos a pastora, encontramos os ministros, o líder, encontramos a igreja, encontramos a terra, encontramos a cidade. Todo mundo está errado, menos eu, que estou sufocando a semente. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Em todo esse contexto, o único que, de fato, a Bíblia está me falando que está errado é quem está sufocando a semente. Porque ele não acreditou no pastor, na pastora, no irmão, na irmã, na igreja. Ele não acreditou a semente lá, ele acreditou em você. Ele derramou a mensagem, foi em você. Ele derramou a semente, foi em você. As dores. Mas minhas dores, mas eu não consigo, as minhas frustrações, meus problemas, minhas crises. Ei, ainda assim, você sufocando a semente. Jesus, ele foi bem claro. O reino está dentro de você. E essa semente, ela vai produzir segundo a sua espécie. Se você coloca pedras sobre ela, se você coloca desculpas, justificativas sobre essas sementes, automaticamente essas sementes vão ser abafadas, estagnadas. Agora, se nós começamos a declarar palavras de fé, se nós começamos a abrir a nossa boca e declarar as revelações do coração de Deus, se nós começarmos a liberar palavras de graça, de misericórdia, se nós começarmos a liberar palavras de avanço, olha, de repente, você vai começar a ver um outro lado. De repente, aquelas pedras que de repente colocaram sobre a semente, esse broto vai começar a circular, a pegar uma outra área e crescer. Porque a semente, ela precisa brotar. E essa terra chamada você vai precisar produzir. Ainda que seja a sua última hora. Foi assim com Sansão, não foi? Não foi assim com Sansão? Lembram da história de Sansão? Lembra da história de Sansão? Ele brincou com Deus em todo momento, em toda caminhada, com as sementes que havia na vida dele. Lembram disso? Ele brincou com um dom, brincou com um chamado, brincou. Ele brincou em todo o tempo da caminhada dele. Mas depois que ele começou, depois que ele foi pego, depois que ele foi aprisionado, lá no final ele fez uma oração e falou: Senhor, só me dá força por uma última vez. E Deus, por misericórdia e pela palavra que ele tinha liberado, pela semente que ele tinha depositado sobre aquele homem, a Bíblia fala que naquele dia ele cumpriu aquilo que ele deveria cumprir, irmão. Porque Deus, irmão, só começa algo depois que ele enxerga o fim. Mas o processo, a caminhada no processo, é nós que precisamos desenvolver.
Ele viu o nosso fim e Ele nos iniciou, irmãos. Por mais que a gente fuja dessa realidade, por mais que a gente dê desculpas sobre as sementes que Ele depositou em mim, por mais que nós venhamos a inventar retóricas, o que nós estamos fazendo é tentando fugir do processo. E o processo é árduo. Mas Ele não desistiu, porque Ele viu o nosso fim. O nosso fim sempre vai ser cumprir o propósito dEle. Como isso vai acontecer? Aí, irmão, não é comigo. Aí não é comigo. Eu estou aqui só para te avisar, só para comunicar, para abrir o meu coração para você, que muitos homens e mulheres precisaram cumprir no final de suas últimas horas. Quando eu falo que eu quero chegar até os 120, não é 120 desfrutando do meu bel prazer. Não, é dos 120 manifestando a vontade dele aqui na terra. E se não for para manifestar a vontade dele aqui na terra, que ele me leve hoje. Você compreende? Quando nós falamos de viver 120 anos, não é sobre amar a terra mais do que ele. Não, é sobre as sementes que ele depositou. E o tempo que eu clamo, o tempo que eu peço a Ele para que estejamos liberando essas sementes sobre a terra, fazendo a vontade dEle, assim na terra como está nos céus. Se não é para fazer isso, se não é para viver isso, se não é para expressar a grandiosidade do meu Deus, que Ele me leve hoje. E está tudo certo. Eu não sei o que você está fazendo com as sementes que Ele depositou na sua vida. Falamos de prosperidade, falamos de valores, falamos de... E se existe uma coisa que crente sempre está... muitos cristãos estão em dificuldade, é a área financeira. Muitos cristãos... E acham que Deus tem que resolver a vida financeira. E a Bíblia é clara em dizer, 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, que nós utilizamos isso aqui na hora dos ofertórios. E vocês sabem aqui da casa que eu tive que aprender, porque eu tenho muita dificuldade. Muita dificuldade de falar de dinheiro em igreja. Mas eu tive que aprender pela palavra do Senhor que se eu não falar, eu vou ser inquirido por não ensinar sobre a área. É uma bênção de Deus podermos falar sobre isso. Porque a palavra de Deus é clara em dizer que é a lei de semeadura. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Coríntios, é Paulo falando para uma igreja que estava começando, que estava se desenvolvendo, uma igreja que estava no seu seu ápice. A igreja estava no seu ápice. Já tinha saído a primeira carta de 1 Coríntios. Paulo estava tentando organizar, tentando trazer alguns conselhos para a igreja em relação a suas idas e vindas, a seu manifestar de dons, talentos. Uma igreja que estava plenamente constituída em relação a dons e ministério, e também plenamente constituída de tudo que é coisa ruim que podia acontecer dentro da igreja. Era a igreja de Corintos. E ainda assim Deus estava chamando eles daquilo que eles não eram, como se já fossem, porque Deus estava manifestando dons, sementes sobre eles, e eles estavam vivendo um caos como igreja. Aquela igreja, se você vai ler o livro de Coríntios, a primeira carta e a segunda carta de Coríntios, irmão, eu não queria ser membro daquela igreja, irmão. Nem pastor, nem ministro, nem líder. Aí era de arrepiar aquele negócio. É feio o negócio que está acontecendo ali. Mas ali também Deus derramou sementes maravilhosas. Dali o Senhor derramou palavras maravilhosas. Ali Deus pegou Paulo para discipular aquela igreja, para ensinar aquele povo. Porque onde aumentou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça e a misericórdia de Deus. E aquele povo tinha todos os problemas do mundo, mas também o Senhor derramou sobre eles toda a graça do mundo, para que eles pudessem tomar decisões em relação às sementes que os céus tinham depositado sobre eles. E uma dessas sementes que os céus tinham depositado sobre eles foi finanças.
E Paulo toca nesse assunto em 2 Coríntios capítulo 9. Ele fala das ofertas, ele fala sobre primícias, ele fala sobre o dom da generosidade. Mas ele coloca tudo isso debaixo de uma lei simples, para todo ser humano consciente na face da terra, a lei da semeadura. A semente é conforme a sua espécie. A semente, ela produz por natureza. A natureza da semente vai ditar o seu fruto. E 2 Coríntios capítulo 9 vai deixar claro que pouco semeia, pouco também ceifará. Se não semeia nada, nada também ceifará. Aí nós entramos numa espiritualidade que não tem base bíblica. Deus não coloca a salvação junto com a lei da semeadura, irmão. Porque para a salvação a semeadura foi o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ponto. Não tem discussão. Lei, salvação, é graça. Graça. Fé, arrependimento, mudança, caminhar e aprender com Ele. Ponto, resolvido. É outra lei. Agora, quando nós falamos a respeito de vida financeira, quando nós falamos de deixar herança, deixar um legado para nossa família, quando nós falamos de dignidade, quando nós falamos de, Senhor, qual é a próxima porta que eu preciso ir? Nós estamos falando de semeadura. Simples. Quero abrir um negócio, quero ter um negócio, estou investindo em um negócio. O Charles e a Chay ali, investindo em um negócio. Qual é a lei, pastor? Qual é a lei que a Bíblia me fala a respeito de semeadura? Ponto. É o pensamento do pastor? Não, irmão, é a Bíblia. Pronto, se você quer aceitar a Bíblia como salvação e também como prosperar sobre a terra, como abençoar as vidas sobre a terra, começando na sua casa, entenda, sem semeadura não há como. E isso tudo se alinha com aquilo que Paulo também tenta explicar em Gálatas capítulo 4. Enquanto o herdeiro ele é menino, nada se difere do escravo. Porque mesmo sendo dono de tudo, ele não tem poder nenhum. Porque ele não compreendeu as leis da vida. Mesmo você herdando tudo aquilo que Deus falou, as promessas, Efésios capítulo 1, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ele viu o nosso fim e iniciou algo maravilhoso, chamado você. Agora, no processo dessa vida, quem é que precisa se submeter? Quem precisa caminhar com Ele? Quem precisa aprender com Ele? É você, porque Ele já viu o teu final. Aí você fica birrando com Deus. Não, tem que ser do meu jeito. Eu não preciso ofertar, não preciso dizimar, porque Deus tem me abençoado. Tu achas que o que você está vivendo é o máximo que Deus pode chegar? Tu acha que você já chegou no ápice da sua colheita? Na vida de negócios, na vida profissional? Tu acha que já chegou no ápice? Pô, parabéns. Parabéns. Agora, se você entende que precisa ir além, se você entende que precisa trazer dignidade para a terra, se você entende que precisa abençoar mais pessoas. Quando eu cheguei nessa casa, eu encontrei um irmão que estava... Agora ele já está quase pendurando a chuteira. Eu cheguei aqui 8 anos atrás e encontrei um irmão, um empresário na casa, que ele já estava de viagem para a praia. Já esquema, não, pastor, eu fiz isso. Pastor, eu vou pendurar minhas chuteiras. E nós estávamos conversando, tomando um café, que é muito bom o café, lá na loja dele. E aí eu estava falando para ele, eu falei assim, irmão, mas assim, você vai se aposentar com todas essas sementes e capacidades dentro de você. Porque até então a gente acha que Deus tendo me abençoado, eu e a minha casa, eu vou me aposentar tranquilo, feliz da vida. Ô irmão, isso é o básico. Deixa eu te dizer, crente, que carrega o reino. Você conseguir colocar comida na sua mesa, pagar sua luz, energia, aluguel, se você tem, ou a casa própria, isso é o básico.
Isso é o mínimo do mínimo. Que já está esgotando, né? Mas isso é o básico, irmão. Na verdade, aquele que carrega o reino dentro de si precisa compreender as leis que regem esse reino manifestado. É dignidade sobre a terra. É ter para abençoar outros. É trazer projetos, estabelecer projetos para abençoar famílias sobre a terra. Porque lá em Gênesis capítulo 12, ele diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas por mim e por você. Mas não, eu só quero me aposentar, eu só quero ter a minha aposentadoria e dormir sossegado na minha casa, olhar o sol nascer. Ô, irmão, aí com esse irmão, eu conversando com ele, e a gente chegou num momento da conversa que eu falei assim: ô irmão, e a sua vida com Deus, como é que está? Ele: não, pastor, eu tenho feito a minha área social, eu tenho abençoado algumas vidas com algumas cestas básicas, eu tenho seguido a minha vida nos últimos 10 anos, eu tenho abençoado socialmente, eu tenho feito a minha parte. Aí eu falei para ele: ô meu irmão, tu achas que a sua parte é levar uma cesta básica para alguém? Porque assim fica fácil, irmão. Assim, ó, você só se inscreve no banco de alimento, vai no CRAS, faz o cadastro lá, e está tudo certo. Eu perguntei àquele irmão, falei assim: meu irmão, o que você entende como reino de Deus? Ah, pastor, eu falei assim: meu irmão, vamos aprender junto aqui com a palavra do Senhor. E a partir daquele instante o irmão começou a entender que trazer dignidade sobre a terra era abrir postos de trabalho para dar dignidade a famílias que precisavam de trabalho. E ele começou a se organizar e contratou um, contratou dois, contratou 3, 4. Ele começou a entender: pô, pastor, então não vou poder me aposentar agora. Vou jogar um pouco mais para frente. Falei assim: bênção, bom demais. Está carregando a semente, então assim, ó, não sufoca ela. Irmão, CLT dá trabalho, dá trabalho, abrir postos de trabalho hoje, dá, mas é você que carrega a semente que Deus colocou. Dá emprego hoje no Brasil, dá trabalho, irmão, dá. É estressante, mas sabe quem foi que Deus confiou essas sementes? A você. Ei, foi você. Não fuja disso. Não fuja disso. Um ano atrás eu estava em uma palestra que o homem estava falando muito sobre o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, e eu fiquei impactado com aquela mensagem transmitida, aquela mensagem performática que ele estava trazendo. E no final ele, de alguma forma, algumas pessoas me chamou para um café com ele, e eu fui tomar um café com ele. Então eu comecei a ouvir a história da vida dele. Aí ele contou a história de prosperidade, a história de negócios dele. Ele tinha empresas, tinha 102, 125, se eu não me engano, postos de trabalho, tinha isso, tinha aquilo, tinha 3, 4 empresas. Aí ele falou assim: sabe, um dia eu ouvi a Deus, eu fiquei quieto escutando. Ele falou assim: eu fechei tudo e hoje eu ganho só para mim. Aí eu falei assim: pô, toda performance é somente uma mentira, mais um enganador. Porque é impossível você ser tocado pelos céus, é impossível você carregar o reino dentro de você e você pensar só em você. É impossível. Porque a semente que veio dos céus, chamado Jesus Cristo, que parou nessa terra, sabe o que é que ele fez? Ele se entregou por completo para outros. É impossível você carregar o reino de Deus dentro de você e você querer fazer as coisas somente para você, para o seu umbigo. Biblicamente falando, é impossível. Dentro de uma perspectiva de negócios, você pode ser feliz sozinho, isolado. Estava compartilhando com minha sogra esses dias em casa. A gente estava conversando e vendo algumas reportagens. A Inglaterra é um dos países com IDH maior da terra. Também é a nação que mais existe pessoas com depressão, pessoas com problemas psicológicos. E um estudo revelou e mostrou, estudos da ONU, mostrou que isso era consequência do isolamento, da independência pessoal.
Se você pensa somente em ter vez nesta vida, se você pensa simplesmente em garantir os seus, eu quero dizer, você está sufocando uma semente de dignidade, de honra, de graça, de misericórdia, de favor dos céus sobre a terra. Quero convidar você a ficar de pé nessa noite.